a todos que acompanham o trabalho da Rota, as rondas ostensivas Tobias de Aguiar. No dia 15 de outubro, a Rota completou 50 anos de existência para o orgulho da sociedade paulistana. Nesses 27 anos que acompanho o trabalho desses valorosos policiais, posso afirmar que ela é uma tropa de elite amada pela população e odiada pelos criminosos. E aqui deixo um convite para aqueles que não conhecem o seu trabalho ou têm dúvidas. Basta assistir nos meus canais do YouTube todos os documentários e as séries que produzi com imagens reais do verdadeiro trabalho da Rota. São mais de 500 vídeos embarcados em viaturas reais, vivenciando e registrando tudo o que acontecia durante os patrulhamentos, nas operações e nos confrontos com os mais perigosos criminosos. E no mesmo dia que a Rota comemorava 50 anos, para minha indignação e de todo cidadão de bem, uma página da internet que pede de 20 a 200 reais de contribuição por mês, alegando ser uma organização sem fins lucrativos por meio do jornalismo, fez uma postagem, e eu digo postagem porque não podemos chamar de matéria jornalística de tão absurda que ela é, cujo tema é: há meio século, os policiais das rondas ostensivas Tobias de Aguiar, tropa mais letal e antiga da PM paulista, levam medo e a morte pelos becos e vielas de São Paulo. Há vários anos, essa página sensacionalista, conduzida por pessoas irresponsáveis, tentam denegrir a minha imagem por defender os policiais de Rota, homens honrados e comprometidos com a defesa do cidadão de bem, com o sacrifício da própria vida. E aqui eu deixo uma pergunta: qual a profissão que jura defender alguém que nunca viu com o sacrifício da própria vida? A Rota é uma instituição séria que merece todo o respeito da população. O texto é tão ruim que não parece ter sido redigido por aqueles que dizem ser jornalistas. Erros de português grosseiros, divulgação de informações caluniosas, uma verdadeira fake news. Cabe lembrar que todas as ocorrências de Rota ou dos policiais militares são rigorosamente apuradas por 2 inquéritos, um pela própria Polícia Militar e o outro pela Polícia Civil. E ambos os inquéritos vão para o Tribunal do Júri, e só quando o Ministério Público denuncia que esses casos são julgados. Então, nenhum caso da Rota sai impune, o que demonstra a total falta de conhecimento das leis. Quem escreveu isso esqueceu de dizer que nesses 50 anos, todos os casos foram apurados e julgados pelo Poder Judiciário. E esse texto deixou de apontar, nesse período todo, quantos policiais foram processados, quantos foram julgados e quantos foram absolvidos. Porque se foram absolvidos, não praticaram crime. E por se apresentarem como jornalistas, chega a ser vergonhoso para nossa categoria. Não basta criticar, tem que ter provas. Eu tenho certeza que o indivíduo que redigiu isso não tem a mínima noção do que é um jornalismo investigativo. Chega a ser absurdo afirmar que eu processei o comandante-geral por abuso de poder e o processo ainda está correndo na justiça. Qualquer pessoa um pouco mais inteligente teria observado que não existe nenhum processo correndo na justiça da minha parte contra o comandante-geral. E não para por aí. O texto diz que eu recebi dinheiro da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Outra mentira, eu nunca recebi um centavo dessa federação ou de qualquer outra para produzir os meus documentários. O texto diz ainda que eu fui procurado e não retornei. Eu nunca me neguei a dar entrevistas, ainda mais para falar da Rota onde me especializei. Se fosse uma organização séria, teria enviado um documento, como todos fazem solicitando uma entrevista por e-mail, e não fizeram. E os autores dessa fake news com certeza serão processados na justiça por difamação e calúnia. E quanto às inúmeras acusações contra a Rota, nem precisamos dizer que os responsáveis não gostam de policiais. E eu gostaria de saber a origem da fonte financeira que mantém esse site. Não é possível que esse tal de Arthur Stabile, Cauê Vasconcelos, Fausto Salvadori e Amaury Gonzo trabalhem de graça ou em troca de pequenas doações.